Bom, então, a gravação está iniciada. A gente vai ver a disciplina Sistemas Distribuídos e Tolerância a Falhas. Espero que vocês estejam vendo aí a tela, se não tiver, é só avisar, né, minha tela. E a gente vai seguir a seguinte ementa, né, para essa disciplina, né? Então, a disciplina é estruturada numa primeira parte com arquiteturas, modelos de arquiteturas, estilos arquitetônicos e arquitetura de sistemas, né? Toda essa parte diz respeito à arquitetura de um sistema distribuído. Nós vamos estudar as arquiteturas básicas pelas quais um sistema ele pode ser montado de forma distribuída, quais os tipos que existem, os mais utilizados, vantagens e desvantagens de cada uma, para que, se alguém for necessitar desenvolver um sistema no estilo de sistemas distribuídos, possa escolher a arquitetura que melhor se adapta. Uma segunda parte, nós vamos ver middleware. Middleware, a gente vai ver que é um conceito bastante importante. É aquela camada de software que permeia todos os componentes que fazem parte de um sistema distribuído. Então, diz respeito à comunicação, a parte de comunicação entre os componentes. Ainda dentro dessa parte de comunicação, a gente vai ver a comunicação entre processos e o problema de ligação em rede para sistemas distribuídos, né? Quando nós temos um sistema, mesmo que ele tenha várias partes, mas estão todos dentro de uma única máquina, as coisas fluem de uma forma bastante facilitada. Quando nós temos um sistema distribuído por interligação em rede, nós temos uma série de características que têm que ser pensadas no projeto do sistema. Então, nós vamos estudar esses problemas e as soluções que existem, né? Então, visto as arquiteturas e a parte de comunicação, a gente parte para a representação externa de dados e empacotamento, né? Nós estamos falando em sistemas autônomos que executam em pontos diferentes de uma rede, né? Então, para que eles funcionem, eles precisam trocar informações, precisam trocar dados. Então, como é que se dá essa representação externa? Como a gente pode fazer para compartilhar dados entre diferentes componentes, né? Lembrando que num sistema distribuído, né? Lembrando não que a gente não viu, né? A gente vai ver, mas no sistema distribuído as diferentes partes não precisam sequer utilizar a mesma linguagem de programação. Então é necessário amarrar e formular muito bem como os dados serão representados para permitir a comunicação entre sistemas heterogêneos. Vamos ver alguns exemplos práticos de comunicação real, no mundo real, entre processos, né, e objetos também. Então, nós vamos ver para isso a chamada de procedimento remoto, invocação ao método remoto e a comunicação orientada a mensagens, que são as três principais formas que nós temos de trocar informações entre sistemas heterogêneos, sistemas distribuídos. Por fim, a gente vai entrar na parte final de nomeação, que é a nomeação simples, nomeação estruturada e a nomeação baseada em atributo. A nomeação é importante porque ela vai ajudar a encontrar os componentes de um sistema distribuído, né? A gente pode pensar na nomeação, um sistema de nomeação é o DNS na internet. Como nós encontramos os sites, os sistemas na internet, sempre com base em nomes. Então, a nomeação é muito importante para um sistema distribuído. Nós vamos ver aqui as formas de criar essa nomeação. E tão importante quanto tudo demais é a parte de sincronização, né? Num sistema, algo que é importantíssimo quando dois eventos ocorrem, é importante a gente saber a ordem em que esses eventos ocorreram, né? E não basta para isso olhar a hora de um sistema. Se um sistema tiver com uma diferença de 5 segundos entre duas máquinas, isso já é uma diferença muito grande para um sistema computacional. Então, um evento que aconteceu depois pode ser tratado como se tivesse acontecido antes. Então, a parte de sincronização de processos e sincronização de relógios, tanto relógios físicos quanto relógios lógicos, é importantíssimo para o funcionamento do sistema distribuído, né? E, por fim, nós vamos ver a parte de exclusão mútua e algoritmo de eleição, né? Exclusão mútua de respeito a como acessar dados que são compartilhados, né? Então, nós precisamos excluir as regiões de memória para acesso a esses dados. E algoritmo de eleição a gente ouve sempre falar, né? Tem um determinado computador, um determinado processo, que ele é o processo principal, ele é o mestre. Como se determina o mestre? E no caso da queda de um mestre, quem vai assumir o lugar desse mestre? Então, esses algoritmos de eleição servem para que nós possamos saber qual será a máquina que vai assumir o papel do mestre. Então, essa será a ementa da nossa disciplina, a gente vai ver tudo isso aí no decorrer desse período. Qual o objetivo da disciplina, né? Reconhecer como os sistemas distribuídos podem ser utilizados no desenvolvimento de sistemas de informação, né? Então, nosso principal objetivo aqui é conhecer sistemas distribuídos e saber como e quando eles podem ser utilizados. A gente vai ter uma parte prática, vai ter desenvolvimento de trabalho, vai ter um pequeno laboratório de como montar esses sistemas,
mas o principal objetivo da disciplina é saber como e quando utilizar os sistemas distribuídos. O conteúdo programático. Né? O conteúdo programático é dividido sempre em 4 unidades. Então, a primeira unidade trata de arquitetura, que é como é estruturado um sistema distribuído. Então, nós vamos ver os modelos de arquiteturas, né? Os estilos arquitetônicos e arquitetura de sistemas em middleware. Então, toda a parte de como os processos são estruturados, qual é o tipo de paradigma que será utilizado para construir estruturalmente um sistema distribuído. Na unidade 2, a gente vai tratar da comunicação entre os processos. Então, como que os processos se comunicam, como eles trocam informações. Então, nisso a gente vai precisar tratar do problema da interligação em rede. Ela vai influenciar nessa parte de comunicação. A comunicação entre processos no sistema distribuído não é tão simples quanto a gente vê em sistemas operacionais. Comunicação entre processos nos sistemas operacionais é bastante tranquilo. O sistema manda um processo, manda um sinal para o outro, o sinal chega instantaneamente, e a gente sabe que vai chegar. Um sistema distribuído, o sinal pode se perder pelo caminho, pode chegar duplicado, pode não chegar, né? Pode chegar atrasado. Que tipo de influência vai ter no sistema? Então, a gente precisa saber disso. É aí que nós vamos estudar também a representação externa de dados em empacotamento, como representamos e como transferimos esses dados. E vamos ter um pequeno laboratório aí chamado de procedimento remoto, vamos ver como é que funciona a invocação a método remoto e a comunicação orientada à mensagem. Os dois primeiros casos são bastante parecidos, né? A chamada de procedimento remoto, aqui minha canetinha. Chamada de procedimento remoto, ou RPC, foi uma das primeiras formas que foram desenvolvidas para a criação de sistemas distribuídos, né? Isso aqui é da época dos sistemas procedurais. Conforme chegaram os sistemas orientados a objetos, isso evoluiu para invocação a método remoto. O nome aqui é bem claro, né? Invocação a método remoto. Você tem um sistema, esse sistema ele vai invocar um método de uma classe, esse método vai executar, só que é método remoto, né? Num sistema distribuído, uma classe que está executando numa máquina pode solicitar um método para executar numa outra máquina, né? Nós vamos ver como a gente faz isso. E a parte de comunicação orientada à mensagem para comunicações assíncronas. A unidade 3 trata de nomeação, aquelas 3 que eu já comentei lá na ementa. E a parte 4 é a sincronização. Nós vamos ver como fazer a sincronização de relógios físicos e lógicos, né? Relógios físicos são os relógios dos equipamentos, como fazer para que computadores cheguem a um acordo com relação a qual é a hora atual. E quando isso não é possível, nós podemos implementar os relógios lógicos, que são os relógios que são tratados pelos sistemas, né? Então, os sistemas tomam por base a hora do computador e eles cuidam dos relógios lógicos para fazer a sincronização. E conforme também já vimos, a exclusão mútua, né? Como dois processos conseguem acessar uma região crítica, e como se define quem vai ganhar uma eleição para ser um processo mestre dentro de um sistema. A bibliografia da disciplina. O livro principal nosso é o do Colori, né? Sistemas Distribuídos, Conceitos e Projetos, quinta edição. Esse livro tem em minha biblioteca. Vocês podem entrar no minha biblioteca e encontrar o livro. A capa do livro é essa aqui. Outro livro que a gente vai usar bastante também é o Tannenbaum, Sistemas Distribuídos, Princípios e Paradigmas. Esse já está na biblioteca Virtual Pearson. Aqui, né? Sim. Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos. Esses dois primeiros são livros de sistemas distribuídos. Esse último é um livro de sistemas operacionais, mas que tem alguns conceitos que nós utilizamos. Ele vai ser muito pouco utilizado na disciplina, mas também está disponível na biblioteca Virtual Pearson. A capa do livro, essa aqui que vocês podem ver, né? Quem já fez sistemas operacionais, muito provavelmente utilizou esse livro aí como livro de disciplina. Então, a parte de avaliação. Né? A avaliação, vocês sabem, é composta pela A1, A2 e A3. Né? E no modelo que está sendo utilizado para essas aulas virtualizadas, a A1 ele é composto de um fórum temático avaliativo, que tira até 5 pontos, e uma atividade individual avaliativa também até 5 pontos. Já estão publicados lá no Fórum Material de Estudo. Né? E prazo para participação e entrega, 7/10. Tá? Esse prazo é o limite dado lá pela instituição. A2 é uma atividade individual avaliativa, 10 pontos, também já está publicado. Né?
Data limite 29/11. A3, ainda não publiquei, esperar um pouquinho, publicar lá para o final só, mas já temos data de entrega definida, 9/12. Né? Em relação à avaliação, estão vendo aí o PDF, o Adobe? Fórum temático 1? Quem escuta aí? Beleza, obrigado. Vou aumentar aqui o tamanho da letra para ficar... Né? Então, o fórum temático, quem já fez a disciplina no período passado comigo, vai ser o mesmo esquema de fórum, né? Inclusive o texto é o mesmo, mudando só a parte final. Né? Então, para a obtenção do grau máximo no fórum, o que eu pretendo? Né? Tem assuntos, né, para discussão, vou dar uma pulada para eles aqui para baixo. Né? Quais são os assuntos que eu coloquei para vocês discutirem? Né? Dá uma pesquisada de quais são os sistemas distribuídos utilizados no mercado, então dá uma comentada de quais são os mais utilizados, um exemplo, fazer um comentário sobre ele. Né? Um outro sugestão de tema, como é tratada a segurança em sistemas distribuídos, quais são os problemas que existem. Um outro, sistema de arquivos distribuídos ou sistema replicados. Né? Então, aqui são 4 sugestões. Se alguém quiser fazer sobre outro tema, pode entrar em contato. A princípio, se tiver outra ideia de tema que queira comentar, não tem nenhum problema. Né? Mas dá uma conversada comigo antes. Então, a ideia é, dentro desses 4 temas, escolher um tema, né? Fazer uma participação, discorrer sobre ele, colocar comentário próprio, né? E, além de falar sobre um tema, comentar, né? Fazer pelo menos 2 participações em comentário de colegas, tá? Em temas de colegas. Tá? O comentário próprio, tá? Sobre um tema desse deve refletir o pensamento a respeito do assunto, então cada um colocar o seu pensamento, a sua ideia com relação a isso. Né? Não deve ser a simples colocação de um texto de terceiro, né? Não é para chegar na internet, copiar e colar. Né? Pode até copiar e colar uma parte, faz uma citação, e aí diz o que acha daquilo. E a participação em comentário de colega deve agregar algum conhecimento à exposição. Né? Não é só falar, discordo ou discordo, então está muito bom, está bonito. Né? Acrescentar alguma coisa, né? Ler, comentar aquilo que o colega escreveu. É válido como comentário também a comparação entre diferentes temas, se quiser. Né? Lembrando sempre que deve ser resultado do estudo do aluno, então você tem que dar uma estudada no assunto. Né? E a data limite para participação, sexto 10. Então, esse é o fórum temático. Isso aqui já dá para começar a fazer, né? É bom não deixar tudo para cima da hora. A A1. Tá? Nossa A1 tem um texto inicial aqui que é sistemas computacionais, deixa eu aumentar também aqui a letra, fazem cada vez mais parte do dia a dia de pessoas e organizações, tá? E muitos desses sistemas são utilizados em tarefas fundamentais e as eventuais paradas podem implicar em grande prejuízo e, em caso extremo, até impactar na saúde das pessoas. Né? Temos alguns sistemas distribuídos, né, que, inclusive, tomam conta de sistemas de suporte à vida, tá? E se parar, pode levar até a morte. Né? Então, visando diminuir tais riscos, né, que um sistema desse não pode nunca correr o risco de ficar parado e estar dando um prejuízo grande ou impactar na saúde das pessoas, visando tais riscos foram desenvolvidas as chamadas técnicas de tolerância a falhas. Né? Então, a atividade é o quê? Vocês vão dar uma pesquisada sobre o tema tolerância a falhas. Né? Para isso, ver, descrever o que é tolerância a falhas, o entendimento de vocês sobre o que vem a ser tolerância a falhas. Né? Pequeno histórico, tá? Nada demais. Sobre o desenvolvimento de sistemas tolerantes a falhas, como era antes, por que surgiu a necessidade. Né? E comentar sobre ferramentas disponíveis no auxílio ao desenvolvimento de sistemas tolerantes a falhas. Né? Tem várias ferramentas, nós vamos ver algumas delas na disciplina também, então escolher uma delas, comentar, né, vantagens, desvantagens. Né? Além disso, apresentar um resumo de, no máximo, uma página para cada uma situação. Né? Então, se dá uma pesquisadinha, um caso real onde houve um problema por utilizar sistemas que não tivessem tolerância à falha. Então, dá uma pesquisada aí, encontrar um sistema que foi construído, não se pensou na tolerância à falha e que isso causou um grande problema. Tá? E um caso real também de um sistema que foi desenvolvido para a tolerância à falha. Né? Descrever que tipo de problema a falha deve estar e como foi a solução encontrada. Então, um caso de sistema que foi desenvolvido e um que não foi desenvolvido e deu problema. Também o prazo da entrega, 7/10.
A2. A A2 é o seguinte: apesar do nome ser atividade individual avaliativa, né, a ideia é que seja individual, nós temos a liberdade, né, como professor, de, dependendo do sistema, dependendo do que for solicitado, pedir que a entregue em grupo. Tá? Então, nessa disciplina, eu vou usar essa prerrogativa aí e vou fazer trabalho com vocês em grupo. Tá? Quem quiser. Né? Quem quiser entregar individual, pode fazer individual, sem problema nenhum. Tá? Também quiser fazer em duplo, em trio, tudo bem, mas é máximo 4 alunos. Tá? Não vai ter grupo de 5 alunos, que também já fica muita coisa. Tá? Então, consta do desenvolvimento de um jogo, a escolha do aluno ou grupo. Tá? Ninguém vai aqui pensar em desenvolver um jogo de tiro em primeira pessoa, um futebol, um jogo de vôlei, um jogo de basquete. Tá? Não vai acabar fugindo do objetivo. Vamos lembrar que a disciplina é sistemas distribuídos. Então, o foco é na parte de comunicação de sistemas distribuídos. Nem precisa ter muita preocupação com interface bonitinha, interface gráfica. Tá? O importante é o funcionamento como um sistema distribuído. Então, o tema do jogo, os integrantes do grupo devem ser enviados até o dia 19/10, né, por intermédio de publicação no fórum de dúvidas da disciplina. Né. Após essa data, não poderá haver mudança nos integrantes do grupo. Tá? Vocês já vão ter que, no máximo, até 19/10, vocês vão ter que começar a trabalhar. Então, se mandou um grupo, resolveu mudar, quer trocar, resolveu trocar os integrantes, tudo bem. Mas depois do dia 19, não tem como mudar mais. Né? Não será aceita a entrega de trabalho sobre o mesmo jogo. Tá? Então, vai ter direito de implementação do jogo o grupo que publicar o tema primeiro no fórum de dúvidas. Então, por isso que é importante vocês colocarem lá no fórum de dúvidas. Se 2 grupos resolverem fazer sobre o mesmo jogo, quem postou primeiro é que vai ter o direito de fazer. E vou manter uma tabelinha lá atualizada para que vocês possam saber quais são os grupos e quais os integrantes desses grupos e o tema de cada um. Então, logicamente, o jogo deve ser implementado como um sistema distribuído, né? A avaliação vai ser por intermédio de apresentação e entrega de documentos. Tá? Vai ser na aula marcada para o dia 29 de novembro, então já é um compromisso de vocês, 29 de novembro. Não vamos evitar marcar de outras coisas. Tá? E a ordem de apresentação dos grupos vai ser por sorteio. Na semana anterior, vou sortear a ordem que cada grupo vai apresentar. Como vai ser a apresentação do trabalho? Vou ter que apresentar as regras do jogo que vocês criaram. Né? Vou mostrar a arquitetura que foi utilizada na implementação. Nós vamos estudar aqui alguns tipos de arquitetura. Então, vocês vão comentar, né, qual foi a arquitetura, fazer o diagramazinho de arquitetura que foi utilizada, né, até aqui embaixo, como foi estruturada a solução do sistema distribuído. Né. Isso aqui tudo de forma bastante simples, não vai ficar entrando em detalhe, mostrando código, não tem necessidade disso. Tá. Vamos falar quais são as mensagens trocadas entre as entidades, né, por que tem necessidade dessas mensagens, quais são as mensagens trocadas em cada caso. Vamos comentar sobre a linguagem de programação e os mecanismos utilizados na implementação. Né? Então, qual foi o mecanismo que vocês utilizaram? A linguagem tinha suporte? Né? Não tinha suporte? Se não tinha suporte, como é que vocês implementaram o suporte? E vão demonstrar rapidamente o funcionamento do jogo. Tá? A ideia é que seria apresentação simples, de 10 a 15 minutos. Então, passar bem rápido e mostrar a demonstração. Não precisa nem chegar ao final do jogo, só mostrar o jogo funcionando. Né? Além da apresentação, né? Entregar um documento, um arquivo compactado contendo, aí sim, o código-fonte da solução com comentários. Tá? Tem que fazer o código-fonte com comentário. Entregar lá dentro também os programas compilados. Eu não vou ter todos os compiladores, todas as linguagens que vocês querem usar, então vou deixar com vocês a flexibilidade. Não vou amarrar linguagem de programação para não limitar vocês, tá? Mas isso vai impactar também em mim, que eu não tenho todas as linguagens instaladas, por isso que eu preciso dos programas compilados. Né? Ou pelo menos instrução de onde conseguir o interpretador, caso vocês usem uma linguagem interpretada. Um documento em PDF explicando como compilar e como operar o programa. A apresentação vai ser feita no horário da aula, e essa entrega vai ter que ser enviada pelo Canvas, né? Basta a entrega de um dos integrantes, não precisa que todos entreguem. Né? O integrante entrega, eu já vou saber quem é o grupo, qual é o nome dos integrantes do grupo. Tá? Então, fazendo a entrega vale para todos. A apresentação vale até 5 pontos. Domínio sobre o conteúdo da apresentação até 2 pontos. E correção do documento até 3 pontos. Todos os integrantes devem estar presentes e fazer a parte da exposição. Né? Se alguém não puder estar presente, vai perder seus pontos.
Então, as datas importantes. Até 19/10, prazo para envio dos temas, com nomes dos integrantes dos grupos. Até 29, no dia 29/11 é o prazo de envio do documento escrevendo trabalho. E também no dia 29/11, a apresentação dos trabalhos. A Patrícia está aí perguntando se essa disciplina aí tem algum grupo de WhatsApp, tá? Se vocês criaram, fica à vontade aí para botar no fórum. Se vocês quiserem também criar, se comunicar utilizando o chat da aula, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem trocar ideia aí pelo chat da disciplina sem problema. E é interessante que vocês montem esse grupo de WhatsApp, se quiserem trocar ideia entre vocês. Voltando lá para o PowerPoint. Não, o tema é livre, vocês podem escolher o jogo que vocês quiserem. Tá? Já, deixa eu pensar aqui, há uns 20, não sei quantos anos atrás, quando eu fiz essa disciplina, né, como aluno, para vocês terem ideia, né? Fiz essa disciplina como aluno, o pessoal estava inventando o jogo tipo Batalha Naval, complicando no jogo, né? Nosso grupo escolheu fazer o jogo de Porrinha, né? Que é um jogo tipicamente distribuído, onde cada um faz a aposta no seu computador e depois no sistema central você ia coletando tudo. Tá? Você ter ideia de que não precisa ser nenhum jogo complicado. Eu estou preocupado aí que vocês saibam fazer a comunicação entre processos. Tá? Então, jogos podem ser simples, tá? Pode ter a ideia que quiser. Tá? Então, encerrou. Quem quer comentar, quer fazer alguma pergunta antes da gente iniciar a aula propriamente dita? Puxar agora outro slides. Tempinho aqui para poder abrir eles. Então, a Patrícia botou uma mensagem aí no chat que ela vai criar um grupo e contar com o telefone dela. Né? Se ela quiser se inscrever, fala com ela aí. Valeu, obrigado aí, Patrícia. Vou fechar aqui a câmera para ficar mais fácil. Vamos lá. Então, vamos começar a ver a parte de sistemas distribuídos e tolerância a falhas. Bom, então, vamos começar, né, como sempre, com introdução da disciplina. Antes de entrar efetivamente nos assuntos da ementa, fazer aquele apanhado geral, explicar o que é essa disciplina, tecer alguns comentários, ambientar, né, para depois a gente poder efetivamente tratar dos assuntos. Bom, então vamos lá. Isso não é novidade para ninguém, né? Os primeiros computadores eletrônicos datam lá de 1945, são equipamentos pós-guerra. Existiam computadores antes, né? Isso é uma discussão danada. Existiam computadores que os alemães efetivamente utilizaram na Segunda Guerra, mas eles eram computadores considerados computadores eletromecânicos. Né? Então, basicamente para cálculo balístico e poder calcular a trajetória de foguetes. Mas, efetivamente, eletrônicos surgiram a partir de 1945. Né? Tinha algumas características, né? As principais: custavam muito caro, né? E, principalmente, comparando com o que se tem hoje em dia, tinham pouco poder de processamento. Né? Eram máquinas extremamente complexas e que demoravam muito nos cálculos. Mas vamos lembrar que a própria multiplicação, divisão de números maiores eram utilizados réguas de cálculo, né?
Calculadora é um equipamento eletrônico. Então, nessa época, não existiam, por exemplo, calculadoras. Tinha algumas calculadoras mecânicas, mas muito limitadas. Já nos anos 1980, né, surgiram alguns avanços tecnológicos que começaram a mudar essa situação. Até 1980, ali, os computadores eram bastante caros ainda, né? E, basicamente, dois itens foram fundamentais, né? Primeiro, o desenvolvimento de microprocessadores de grande capacidade, né? A microeletrônica, a inversão do transistor, né, conseguiu gerar um grande poder de processamento a um baixo custo, né? Então, muito barato um microprocessador, né, perto do valor de uma máquina grande e complexa, tá? Isso fez com que o processamento avançasse bastante e pudesse ser de grande capacidade, né? E também nos anos 80 começaram a surgir, né, as redes de computadores de alta velocidade, né? Claro que a alta velocidade da época é diferente da alta velocidade de hoje, mas já com uma velocidade que permitia uma troca de informações bastante rápida, né? Principalmente, né, redes locais e redes de longa distância, né, promovendo uma troca de informações bastante rápida. Dessa forma, foi possível montar sistema de computação composto por quê? Por grande quantidade de computadores, né, conectadas por uma rede de alta velocidade, né? Então, ficou cada vez mais fácil, né, a gente criar e fazer a comunicação entre máquinas, né? Então, poder de processamento e a capacidade de comunicação desse processamento. Então, surge aí, né, os sistemas distribuídos, que contrastam com os chamados sistemas centralizados. Então, sistemas centralizados estão todos em uma única máquina, e sistemas distribuídos são aqueles sistemas onde suas várias partes estão espalhadas por diferentes máquinas. Algumas definições. No livro do Tannenbaum, a definição que o Tannenbaum bota é: um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes, vou marcar aqui o que é importante, né? Conjunto de computadores independentes, que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Tá? Então, conjunto de computadores, tá? O sistema ele é desenvolvido para operar distribuído por várias máquinas, mas quando o usuário utiliza esse sistema, ele acha que o sistema é único. E, é claro, tem que ser tudo coerente, né? Já lá do Cloris, né, um sistema distribuído é aquele no qual componentes de hardware ou software localizado em computadores interligados em redes, comunicam e coordenam suas ações apenas enviando mensagens entre si. Então, o Colori já dá uma ênfase na parte de comunicação também, né? Mas é localizado em computadores interligados em rede. Então, vários computadores com sistema de comunicação subjacente, né, e que trocam mensagem entre si para poder cooperar, né? Se ficarem máquinas diferentes, mas não houver nenhum tipo de troca de informação, não vai ter como ser utilizado. Qualquer que seja a definição do Tannenbaum, do Colori ou qualquer outra, né, sempre um sistema distribuído é formado por componentes autônomos, né? Isso aqui talvez seja a parte-chave. Componentes autônomos. O sistema ele está espalhado por várias máquinas e cada máquina dessa possui autonomia de execução em relação às outras. Não é como um sistema centralizado, onde existe uma memória e os processos estão compartilhando essa memória e concorrem pelo processador da máquina. Se essa máquina para tudo. No sistema distribuído, não. Nós temos vários sistemas autônomos, várias máquinas independentes que permitem a comunicação. Apesar de ser formado por diferentes sistemas, usuários costumam pensar que estão interagindo com um único sistema. Google, por exemplo, né? Acho que ninguém tem dúvida aqui que o Google, todos os seus softwares estão espalhados por várias plataformas que estão espalhadas por data centers diferentes, que estão em países, que estão em continentes diferentes. Mas quando você usa lá, por exemplo, o Google Drive, o editor de texto, a planilha da Google, você está compartilhando com seus amigos, editando um único documento, o sistema aparece como único, né? A verdade é que cada um pode estar interagindo, e muito provavelmente está interagindo com máquinas diferentes, com servidores diferentes. Mas tem todo um sistema de comunicação e, para o usuário, parece que é um troço só. Parece que é um sisteminha único, um programinha que permite a comunicação de todos.
Bom, os computadores conectados em redes, né, podem estar separados por qualquer distância, né? E isso é algo que a gente tem que ter em mente no desenvolvimento do sistema distribuído, porque essa distância pode impactar bastante no funcionamento, né? Então, sistemas podem estar na mesma sala, né, que dá uma facilidade de comunicação muito grande. Nós podemos ter sistemas no mesmo prédio, espalhados por uma cidade, por continentes diferentes, né? E hoje nós podemos falar com tranquilidade em planetas diferentes, né? Para não pensar que é exagero, alguns exemplos aqui de sistemas que estão operando até hoje em outros planetas, né, que estão ligados em redes, com a rede da NASA, no caso, e mostrando a que distância pode um sistema distribuído. Nós temos lá a sonda Juno, que foi lançada em 2011, que ainda hoje está explorando o funcionamento de Júpiter. Temos a Curiosity, que está foi lançada em 2011, não me lembro se chegou em 2011 ou foi em 2012, chegou em Marte, mas até hoje a Curiosity está funcionando em Marte, nesse momento está escalando um morro lá, né? A Perseverance, que pousou em fevereiro agora com o Ingenuity, que é o helicópterozinho. Tudo isso são o quê? São sistemas autônomos, são sistemas independentes que estão ligados em rede, né, com grandes computadores que estão aqui na Terra e eles estão lá em outros planetas, né? 3 desses aí estão em Marte e um está em Júpiter. Então, sistemas podem ser criados para, a princípio, a qualquer distância, né? E com todos os problemas de comunicação que podem existir, né? Fora as várias sondas que tem lá em Marte para permitir a comunicação, né? Que é claro que esses trezinhos aqui, né? O Curiosity, o Perseverance e o Ingenuity, eles não falam direto com a Terra, eles não têm energia suficiente, né? Então, eles mandam um sinal para uma sonda que está orbitando Marte, essa sonda é que vai mandar o sinal para a Terra, ela faz um papel intermediário. Nem sempre a sonda está disponível para comunicação com eles, então, um sistema bastante complexo, né? E isso é que vai ser um sistema distribuído. Bom, são trazidas algumas questões importantes, então, quando a gente fala em sistemas distribuídos. Uma delas é com relação à concorrência, né? Então, em uma rede de computadores, a execução concorrente de programas é um fato, tá? Então, existe a concorrência e ela tem que ser tratada, saber que eventos podem acontecer em momentos diferentes em máquinas diferentes, né? A capacidade do sistema de manipular recursos compartilhados pode ser ampliada pela adição de mais recursos. Um sistema distribuído, uma das utilidades dele é ampliar um poder de processamento. Então, alguns sistemas eles podem ser montados de forma que, se eu preciso de mais poder de processamento, eu simplesmente acrescento mais máquinas ao sistema. E acrescentando mais máquinas, eu tenho maior poder para realizar o processamento daquilo que eu preciso. A coordenação de programas em execução concorrente que compartilham recursos também é um assunto importante. Se esses programas estão em execução concorrente, são processos concorrentes, e eles estão compartilhando recursos via rede, é preciso sincronizar muito bem esse acesso para impedir que ocorram problemas. Outra questão importante, inexistência de um relógio global. Isso é um assunto bastante delicado, né? Quando processos precisam cooperar, eles coordenam suas ações trocando mensagens. A ordem em que uma mensagem é enviada de um sistema para outro é importantíssimo para a maioria dos sistemas distribuídos. Então, é preciso, se o sistema não possui um relógio global efetivo, o sistema tem que criar, né? Se as máquinas não possuem, o sistema software tem que criar. Verifica-se que existem limites para a precisão com a qual computadores podem sincronizar seus relógios em uma rede. Isso é claro, né? No mínimo, é metade do tempo de ida e volta de uma mensagem, né? A gente vai ver isso aí na parte de sincronização de relógio. Então, já que existe um limite para essa precisão, o software vai ter que dar o jeito de se virar e ordenar tudo. Outra questão importante são as chamadas falhas independentes. Todos os sistemas computacionais podem falhar, né? Esse é um fato. Por isso nós criamos tolerância à falha, criamos redundância, mas ainda assim podem falhar, né? E é a responsabilidade dos projetistas de sistemas pensar nas consequências das possíveis falhas, né? Um projetista de sistema ele não pode assumir que meu sistema será perfeito e ele vai rodar no hardware que não falha. Ele pode até rodar no hardware que dá 99,99% de chance de não falhar. Mas se o sistema é importante, ele tem que pensar nas falhas, né? Se a falha é na rede, ela resulta no isolamento dos computadores que estão conectados, tá?
mas isso não significa que os computadores pararam de funcionar. Então, cada componente pode falar independentemente, deixando outros ainda em funcionamento. E isso pode ser até um pouco crítico, porque dois sistemas, quando são separados por uma falha em rede, se um sistema assume que o outro parou e assume o seu lugar de funcionamento, mas aquele primeiro continua funcionando, né? Quando há uma volta da rede, é preciso saber como sincronizar o trabalho que foi feito pelos dois. Relembrando aqui, né, que qualquer que seja a definição utilizada, um sistema distribuído ele consiste em sistemas autônomos. Mesmo que pareça um sistema único, ele será composto por partes autônomas ligadas em rede. E esses componentes autônomos precisam colaborar, né? Então, como a gente faz essa colaboração acontecer? É o cerne, é o núcleo do desenvolvimento do sistema distribuído, né? Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui é como nós podemos promover a comunicação. Quais são as melhores arquiteturas a serem utilizadas para cada forma de comunicação e para cada sistema. Também é desejado em um sistema distribuído, né, que ele possa se expandir com relativa facilidade, né? A ideia de sistemas distribuídos, uma das ideias é que a gente possa acrescentar cada vez mais máquinas para aumentar o seu poder de processamento. Que esteja sempre disponível, embora algumas partes possam estar temporariamente avariadas. Então, além de um sistema distribuído ele ser utilizado para aumentar o poder de processamento, ele também é pensado em ser utilizado como uma forma de tolerância, né? Se uma parte do sistema para, outra assume o seu lugar e o sistema como um todo continua funcionando, né? E também que usuários e aplicações não devam perceber quais partes estão sendo substituídas ou consertadas. Então, mesmo que um sistema distribuído apresente problemas, o ideal é que o usuário nunca saiba que aconteceu um problema, né? Vou voltar ao exemplo aqui da Google, que é um bom exemplo de sistema distribuído. Acho que ninguém tem dúvida, né, de que queimam milhares de discos aí por mês, ou não sei nem se por dia, lá da Google, né? Então, troca de discos tem que ser realizada o tempo inteiro. Então, milhares de máquinas fornecendo acesso aos sistemas, né? E essas máquinas dão problema, e tem que ser substituídas, tem que ser feita a manutenção. Já ouvimos falar de algumas falhas que o público percebeu, né? Ficou momentaneamente sem acesso aos seus dados, mas isso é muito raro. A gente imagina um cenário, num sistema enorme como o da Google, onde tem máquinas parando e voltando o tempo inteiro, e o que a gente tem é que o usuário basicamente não percebe isso acontecendo, né? Não só não percebe acontecendo as paradas, as manutenções, as trocas, as substituições, como vê tudo fluindo normalmente, como se nada demais estivesse acontecendo, né? Essa é a ideia de sistemas distribuídos, né? Distribuir o processamento, né? Permitir a expansão com facilidade, normalmente impedir que o usuário perceba que está acontecendo tudo em paralelo e ter uma manutenção facilitada, do ponto de vista do usuário. Bom, para oferecer essa visão, né, de sistema único, tem um conceito que é bastante importante, que é o conceito de middleware. Basicamente, ele tem o software, tem o hardware, né? Então o cara inventou o nome middleware, né? O ware está lá no meio, né? Então, vou ler aqui, né? Para oferecer uma visão de sistema único, os sistemas distribuídos costumam ser organizados por meio de uma camada de software situada acima do sistema operacional, conhecida como middleware, né? Então, aqui nós temos 4 computadores. Computador 1, computador 2, computador 3, computador 4. Cada um tem seu próprio sistema operacional. Sistema operacional local 1, local 2, SO local 3, SO local 4. A ideia é que o middleware seja uma camada acima de todos eles, uma camada de software única que interliga todos os sistemas. Então, a ideia é que os computadores vejam essa camada de software do middleware independente, inclusive, do seu sistema operacional. Então, uma aplicação A, pelo middleware, ela pode chegar lá no hardware do sistema operacional do computador 2. Então, a ideia é uma camada de software que promova a distribuição de todas as informações pela rede. E todas as aplicações falam com a mesma camada. Então, nós temos aqui, a aplicação A está rodando no computador 1. Né? A aplicação C está rodando no computador 4. Na verdade, como é estruturada em camadas, a aplicação C ela está usando o middleware. A aplicação A está usando o middleware. E pode até acontecer esse caso aqui. Uma aplicação B que está utilizando o middleware.
Como o middleware é distribuído por várias máquinas, essa aplicação ela está executando concorrentemente em 2 computadores. E o middleware está permitindo a comunicação entre todas essas aplicações, né? Então, é um modelo no qual nós temos uma camada, conhecido como middleware, que fica acima do sistema operacional das várias máquinas e todas as aplicações acham que elas estão rodando no sistema único. Se a aplicação acha que está no sistema único, isso vai acabar sendo transferido para o usuário. Então, o middleware se estende pelas máquinas do sistema distribuindo, oferecendo a mesma interface para cada aplicação. É claro que, por questões de simplicidade de implementação, a gente tem que, na prática, normalmente é utilizado o mesmo sistema operacional nas várias máquinas. Mas existem alguns sistemas de suporte mais sofisticados que não existe sequer a necessidade de ser o mesmo sistema operacional. A gente pode ter diferentes sistemas operacionais e o middleware compatibiliza, inclusive, a comunicação entre os diferentes sistemas operacionais. Então, a gente vai, basicamente, né, sistemas distribuídos, uma grande parte da disciplina é o estudo dos tipos de middleware que existem disponíveis para implementação. A gente vai ver como eles funcionam e vocês vão julgar qual é mais adequado para cada caso. Parte de metas de um sistema distribuído. Quem tem alguma pergunta para fazer até o momento? Patrícia já botou até a chamada para quem quiser. Lembrando aí, se tiver alguma pergunta, pode escrever no chat. Se quiser, pode abrir o áudio sem problema. Então, as metas de um sistema distribuído. Então, para ser funcional, o sistema distribuído deve atingir algumas metas, né? Primeiro, oferecer fácil acesso a seus recursos. Não adianta eu fazer um sistema maravilhoso onde é complicadíssima a sua utilização, né? Um bom sistema tem que ser aquele que é fácil de ser utilizado. Ocultar razoavelmente bem o fato de que os recursos estão distribuídos por uma rede, né? O ideal é ocultar totalmente, né? Ser aberto, né? Então, permitir uma fácil comunicação, né? E permitir a sua expansão, ter escalabilidade. Vamos entrar em detalhe sobre cada uma dessas metas aí. Ser fácil acesso, ocultar, ser aberto, permitir a sua expansão. A primeira meta, que fala sobre acesso a recursos. Então, a principal meta no sistema distribuído é facilitar o acesso a recursos remotos e seu compartilhamento de maneira controlada e eficiente, né? Essa, na verdade, foi uma das primeiras metas das redes de computadores. Quando as redes de computadores foram criadas, as primeiras redes, eram redes extremamente simples, que basicamente permitiam compartilhamento de discos e compartilhamento de impressoras, né? O principal objetivo disso é que impressora eram meios caros, e ainda é um meio caro hoje em dia. Se a gente pensar no escritório, não tem necessidade de que cada máquina tenha a sua impressora. Podemos colocar uma ou duas grandes impressoras, com grande capacidade, e botar todas as máquinas para compartilhar essa impressora, né? Não há necessidade de gastar com impressora e suprimentos. Então, uma das principais metas quando os sistemas distribuídos foram criados também foi esse, o compartilhamento de recursos, de maneira controlada e eficiente. Ainda dentro desse assunto, a economia é uma forte justificativa para o compartilhamento de recursos, né? É mais barato compartilhar um recurso do que adquirir um para cada usuário. Até mesmo a parte de dados nós fomos pensar, né? Se um usuário utiliza um recurso compartilhado de disco, por exemplo, basta fazer backup desse disco. Melhor, se todos os usuários usam o mesmo recurso compartilhado de disco, se estamos fazendo backup desse disco, temos o backup de todos os usuários. Se não existe o compartilhamento, o backup tem que ser feito individualmente por cada máquina, fica bem mais complexo. Conexão entre usuários é outra justificativa importante, né? Trabalho por grupo de pessoas geograficamente dispersas é uma realidade. Isso aí já era no passado. Agora, com a pandemia, então, se alguém duvidava que isso era possível, né, já foi por terra. Não tem mais dúvida de que o trabalho remoto, o trabalho disperso, funciona e funciona bem, né? Para algumas atividades pode não funcionar tão bem, mas nós estamos tendo aí a prova de que funciona bem, né? Agora, essa conectividade também impõe que sejam adotadas medidas de segurança, né?
Então, sistemas que estão executando de forma distribuída, principalmente quando saem do domínio de uma rede única da empresa, que precisa passar pela internet, a gente precisa de medida de segurança. Nesse aspecto, a criptografia possui papel importantíssimo, né? Temos aí as VPNs, que vão facilitar esse aspecto da segurança. Uma meta seguinte é chamada transparência de distribuição. O que a gente chama de um sistema transparente? É um sistema distribuído transparente, né? É aquele que é capaz de apresentar a usuários e aplicações como se fosse um único sistema. Então, o usuário não enxerga as várias partes do sistema. Existem vários tipos de transparência. Tá? Os tipos mais comuns são transparência de acesso. Esse oculta a diferença na representação de dados e no modo de acesso ao recurso. Então, a transparência de acesso diz respeito ao seguinte: um determinado recurso está disponível, eu posso acessar ele da mesma forma, independente dos sistemas operacionais que eu estou utilizando. Então, tem computadores com sistemas operacionais diferentes e eu acesso ele da mesma forma. Além disso, dispositivos diferentes, né? Eu posso acessar a informação por tablet, por celular, por computador, televisão, né? Então, a transparência de acesso, ela visa representar os dados de uma forma única para que todos possam entender esses dados da mesma maneira. Transparência de localização. Oculta o lugar em que o recurso está localizado. Se eu perguntar para alguém aí, né, se alguém usa aí o OneDrive, ou o Google Drive, ou o Dropbox, seja lá o que for, né, acho que a maioria utiliza, né? Aí eu vou perguntar, aonde está localizado o dado de vocês? Ninguém sabe dizer, né? Não tem como. Pode estar em um servidor em qualquer lugar do mundo. Então, isso diz respeito à transparência e localização, né? Onde é que o recurso está? Né? Quando eu estou usando o Office Online, qual servidor que está processando o meu texto? Isso não tem a menor ideia, não precisa saber. A gente precisa ter esse recurso funcionando. Relacionado à transparência de localização, mais diferente, temos a transparência de migração, né? Oculta que um recurso pode ser movido para outra localidade. Então, eu posso, ou localização, né? No de localização, não sei onde está, mas eu posso ter um sistema que tem transparência de localização, mas não tem de migração. Né? Que migração diz que eu posso pegar aquele recurso naquele lugar e mover para outro, e o usuário vai, quando for usar novamente, não vai nem perceber que houve uma mudança. E avançando aí, nós temos a transparência de relocação, né? Relocação é basicamente o de migração, mas a quente, enquanto em uso. Então, o usuário está usando o sistema, eu migro o sistema de um local para outro, enquanto o usuário está utilizando e ele não percebe nada. Então, é um outro tipo de transparência. De replicação, oculta com recurso replicado, ou seja, que o recurso ele está disponível em várias plataformas diferentes, existem cópias dele espalhadas por vários locais, cada hora eu utilizo uma cópia diferente, não consigo perceber isso. Temos também a transparência com relação à concorrência, que oculta que um recurso está sendo compartilhado por diversos usuários concorrentes. Então, tem vários usuários utilizando o mesmo recurso e eu não percebo. Né? E transparência de falha, que acontece uma falha, eu estou utilizando determinado recurso, o recurso para de funcionar, ele é substituído por outro, automaticamente eu não percebo que isso aconteceu. Então, quando a gente fala um sistema transparente, um sistema ele pode ser transparente em qualquer um desses aspectos, ou a todos ao mesmo tempo. Né? Quanto maior a transparência, mais simples fica para o usuário, também é de mais difícil implementação. Porém, essas são as metas, né? Obter a chamada transparência de distribuição. Bom, nem sempre a gente consegue essa transparência de distribuição. Ela é bonita a gente imaginar, mas nem sempre a gente consegue. Seja porque vai custar muito caro e não é objetivo gastar tanto, seja porque tecnologicamente realmente é muito difícil. Né? E a gente vai ver casos que acontece isso que simplesmente não se faz. Né? Então, não se pode esperar que um sistema distribuído de longa distância tenha, por exemplo, o mesmo tempo de resposta que sistemas locais. Né? Eu estou, por exemplo, com um servidor de arquivos, estou trabalhando com imagens gráficas, fazendo vários processamentos nessa imagem,
estou trabalhando junto com outra pessoa, essa outra pessoa está em outro continente com um sistema de comunicação que não é tão eficiente. Como ele vai receber essas imagens tão grandes e a manipulação dessas imagens? Então, simplesmente não será possível. Há sempre um compromisso entre o grau de transparência e o desempenho de um sistema. Sempre que eu aumento a transparência, ou quase sempre, o desempenho diminui. Como contornar isso? Mais máquinas, mais poder de processamento, redes melhores, maior vazão para comunicação. Tá? Então, é preciso investir. Outro exemplo é quando a gente precisa garantir que várias réplicas localizadas em continentes diferentes devam ser consistentes o tempo inteiro. Então, nós temos uma grande empresa que funciona em vários continentes diferentes e tem usuários acessando os mesmos recursos ao mesmo tempo e estão replicados em bases diferentes. Não existe essa simultaneidade na sincronização. Então, é preciso um sistema bastante complexo para conseguir manter a replicação. E ainda existem situações que não é uma boa ideia ocultar a distribuição. Ou seja, onde é interessante que o usuário saiba que aquele recurso é um recurso que está remoto e que ele pode ter problemas com isso. Por exemplo, dispositivos móveis. Você está com o celular, está acessando um disco virtual, o Google Drive, Dropbox, o OneDrive, seja lá o que for. E eu estou editando uma planilha. Eu entrei num túnel, saí dos limites de cobertura lá do 3G, 4G, 5G, eu vou perder o acesso à rede. Então, estou trabalhando com dados locais. É muito interessante que o usuário saiba disso. É bastante importante que o usuário saiba que ele pode estar trabalhando com uma versão que não é atualizada. Tá? Então, os usuários poderão entender melhor o comportamento, estarão melhor preparados para lidar com esse comportamento. Né? Imagina se o cara tem um celular, ele acha que tudo que ele está fazendo está em tempo real. Aí ele perde o acesso à internet, ele está mudando e está achando que todo mundo na empresa está vendo que está mudando, porque o sistema engana ele dizendo para ele que é assim. Não, né? O sistema tem que deixar bem claro para o usuário. Aquilo que você está fazendo, principalmente se você estiver utilizando um dispositivo móvel, pode demorar a replicar. Então, voltando, né, existem situações que não é uma boa ideia ocultar a distribuição. Então, visar a transparência e a distribuição pode ser uma boa meta no projeto de implementação, mas deve ser considerada com relação também ao desempenho. Cadê meu mouse? Então, tem que levar em conta desempenho, qual impacto que essa transparência vai dar, e na facilidade de compreensão. Né? Às vezes é até fácil resolver a questão de desempenho, mas o quão fácil está a compreensão do usuário? Né? Ele pode confiar? Outra meta diz respeito à abertura. Né? O que é um sistema distribuído aberto? É um sistema que oferece serviços de acordo com regras padronizadas que descrevem a sintaxe e a semântica desse serviço. Então, um sistema aberto é aquele que a gente conhece muito bem as suas regras. Tá? Eles estão muito bem definidos. Normalmente, são implementados por meio de interfaces. Né? Então, basicamente, eu tenho uma aplicação, e essa aplicação vai falar um sistema, uma camada mais abaixo. Né? Não é necessário conhecer todo o funcionamento dessa camada inferior. Né? Quem já viu, principalmente, redes de computadores, sabe que são definidas interfaces entre as camadas, e o que é preciso definir muito bem é o funcionamento dessa interface. Interface. Então, as interfaces elas são descritas por intermédio do que a gente chama de linguagem de descrição de interface, ou Interface Definition Language, IDL. Nós vamos estudar aqui algumas IDLs. E são IDLs bastante simples. É basicamente o seguinte: todos vocês já programam, obviamente, né, e sabem criar funções. Né? Quando a gente cria uma função, a gente vai falar a função soma, inteiro A, inteiro B. O que é a interface dessa função soma? A interface da função soma é o nome dela, é o soma, como ela vai ser chamada, e se é uma soma de inteiros, eu tenho que passar dois parâmetros para ela, um inteiro e outro inteiro. E eu sei que a resposta com o retorno dessa função soma vai ser também um número inteiro. Né?
Então, o que essa IDL faz nada mais é do que como se fosse um protótipo para uma função. Ele define o nome, né, da interface, que parâmetros aquela interface recebe e o que ela retorna. Não interessa muito como é o seu funcionamento interno. Aliás, para a IDL não interessa nada. A IDL não sabe nada sobre o funcionamento. A única coisa que a IDL sabe é o que ela deve receber como parâmetro e o que ela deve devolver depois da passagem. Tá? Então, são linguagens bastante simples, basicamente só para definir essas interfaces. Então, o que elas fazem? Especificam com precisão os nomes das funções que estão disponíveis. Então, nome das funções, tá? Quais são as funções que existem, né? Os tipos dos parâmetros, o que deve ser passado, quais são os valores que aquela interface retorna, né? Possíveis exceções que podem surgir, né? Se você passar parâmetros errados, por exemplo, uma função chamada divisão. Você manda dividir A por B e passa B como zero. Se passar como zero, vai gerar uma exceção. Então, está documentado. Se passar como zero, vai dar um erro, vai gerar uma exceção. Ainda a IDL permite que um processo arbitrário que necessita de certa interface se comunique com outro processo que fornece aquela interface. Então, como a IDL define como é a interface, ela vai permitir que dois processos possam se comunicar por intermédio dessa interface e chegar a um acordo sobre o funcionamento. Lembrando que para algumas IDLs, eu já comentei aqui, não precisa nem mesmo que os dois processos tenham sido escritos com a mesma linguagem de programação. Se a interface está muito bem definida, tudo vai funcionar normalmente. Então, permite que duas partes independentes construam implementações diferentes na mesma interface. O que quer dizer isso? Essa ideia está definindo uma interface. Então, tem uma aplicação. Aqui está a aplicação. E aqui está a minha interface. A aplicação vai querer executar utilizando essa interface. Essa interface, como ela está definido o que deve ser feito, eu posso ter embaixo dela diferentes processos que implementam essa interface. Inclusive, para alguns sistemas, a aplicação perde a execução. Quando cai no sistema de comunicação, o sistema de comunicação escolhe um dos processos para executar aquilo que a aplicação está solicitando. Então, nesse tipo de sistema distribuído, a aplicação não tem nem como saber em qual máquina, porque pode estar caindo em qualquer máquina, dependendo do momento da execução. Então, permite que duas partes independentes construam implementações diferentes da mesma interface. Então, uma parte, outra parte, outra parte. Temos aqui 3 implementações independentes daquela interface. E faz com que dois sistemas distribuídos separados funcionem exatamente do mesmo modo. Então, na verdade, essa interface está permitindo que... Aqui está falando 2, né, mas, na verdade, não necessariamente 2, é 2 ou mais, né, permite que vários sistemas possam se comunicar. Voltando atrás aqui, né, no caso de 2 sistemas, por causa de uma chamada. Tá? Então, no caso de uma chamada específica, deixa eu fazer a correção aqui. No caso de uma chamada específica, a aplicação, quando faz a chamada interface, ela pode cair para qualquer um dos 3, mas somente um será selecionado para executar. Então, no caso aqui, 2 por quê? Porque eu tenho 2 processos ligados. Então, poderiam ser outros ainda. Mas são 2 sistemas que funcionam exatamente do mesmo modo. O vermelhinho aqui. Ainda, interoperabilidade. Caracteriza até que ponto 2 implementações de sistema ou componentes de fornecedores diferentes devem coexistir e trabalhar em conjunto. Tá? Então, uma das metas da abertura é fornecer interface padrão para que sistemas de diferentes fornecedores possam saber qual é o funcionamento padrão. E nós podemos comprar componentes, comprar partes, ou então interagir com sistemas diferentes, né? Sempre coexistindo e trabalhando em conjunto. Então, sistemas que possuem alta interoperabilidade permitem que fabricantes, praticamente qualquer fabricante, forneçam uma interface para resolver o problema. Se tiver baixa interoperabilidade, pode ser que tenha que ficar restrito a um ou poucos fornecedores. E portabilidade. Até que ponto uma aplicação desenvolvida para o sistema pode ser executada sem modificação em outro sistema? Né? É importante perceber a diferença entre eles, porque interoperabilidade diz respeito a 2
implementações diferentes poderem se comunicar, trocar informações e tudo funcionar. A portabilidade, não, a portabilidade é uma aplicação que está executando em um sistema, ela é modificada para que possa ser executada em outro sistema. Tá? Então, quanto maior a portabilidade, menor a quantidade de modificações que são necessárias para executar no outro sistema. Sistemas altamente portáveis, que têm alta portabilidade, migram de sistemas sem precisar de alteração. O sistema distribuído aberto deve ser fácil de configurar com base em componentes diferentes. Então, a ideia é justamente de ser aberto, é ser conhecido para que esses vários componentes possam ser configurados com facilidade e trabalharem juntos. Outra coisa, deve ser fácil adicionar novos componentes e substituir os existentes sem afetar os que continuam no mesmo lugar. Então, se eu tenho uma interface padrão, uma determinada aplicação fala com outros processos por intermédio dessa interface, eu posso pegar, tenho um sistema de funcionamento, substituir esse sistema completamente por outro, desde que ele fale a mesma interface, e eu tenho uma troca bastante facilitada, né? E nada afeta o sistema anterior. Tá? Então, é fácil adicionar novos componentes, estou adicionando um componente novo, né? Ou substituir os existentes, trocar um outro para fazer a substituição, sem afetar aqueles que continuam no mesmo lugar. Não afetei quem está chamando. Outra meta, escalabilidade. Bom, escalabilidade diz respeito a conseguir, de alguma forma, crescer um sistema, né? Aumentar a sua escala. Né? Então, essa escalabilidade ela pode ser medida segundo 3 dimensões diferentes. Não é só em relação ao tamanho, né? É mais complexo. Mas a mais conhecida, né, a mais fácil de a gente imaginar, é um sistema ser escalável em relação ao tamanho. Né? Isso significa que ele seria fácil adicionar mais usuários e recursos ao sistema. Então, eu tenho um sistema, eu preciso aumentar a quantidade de usuários, então eu coloco mais usuários no sistema sem problema nenhum. Nem que para isso eu preciso aumentar a quantidade de servidores. Agora, eu estou com muitos usuários no sistema, eu preciso aumentar a quantidade de recursos para que possa ser compartilhado para esses usuários. Então, colocar novos componentes do sistema para aumentar o seu tamanho. Então, um sistema que seja escalável em relação ao tamanho é aquele que eu posso começar com um sistema menor, posso aumentando aos pouquinhos, e aumento, o sistema vai se adequando à minha necessidade. Agora, temos também a escalabilidade em termos geográficos, né? Que é o sistema no qual os usuários e recursos podem estar longe uns dos outros. Então, eu posso ter um sistema que ele tem alta escalabilidade, mas ele é muito dependente de comunicação, né? Alta escalabilidade em relação ao tamanho. Eu posso aumentar muito ele dentro de um determinado prédio, por exemplo. Mas quando eu preciso aumentar esse sistema, expandindo ele para distâncias maiores, a parte de comunicação pode ser um gargalo. Então, ele pode ter uma alta escalabilidade em relação ao tamanho, mas não ser tão escalável assim em termos geográficos. Ele não aceita muito bem se espalhar geograficamente. Existe um terceiro tipo de escalabilidade, pouco comentada, que são aqueles sistemas escaláveis em termos administrativos. A gente caracteriza aquele sistema que pode ser fácil de gerenciar, mesmo que abranja muitas organizações administrativas diferentes. Então, são sistemas que permitem a administração por diferentes pessoas e até mesmo por diferentes grupos de pessoas ou até mesmo diferentes empresas administrando um único sistema. Então, até que ponto o sistema pode ser bem escalável em termos administrativos, né? Fazendo uma volta ao passado aqui, né? Quem estava vendo comigo o laboratório de sistemas operacionais no período passado, a gente viu o AD, né? do Microsoft, o Windows Server. O AD é um exemplo de um bom sistema que é escalável em termos administrativos, né? Se vocês lembrarem das árvores, lembrarem das florestas, nós podemos criar vários níveis de administração, fazer delegação de administração, relacionamento de confiança entre domínios. Então, é um exemplo de um bom sistema que tem uma excelente escalabilidade administrativa. Nós podemos crescer o sistema para diferentes grupos e negociar isso muito bem. Um sistema escalável em uma ou mais dessas dimensões muitas vezes apresenta perda no desempenho.
Essa é outra coisa que foi comentado lá no laboratório de sistemas operacionais, né? E comentei com vocês o problema dos servidores, né? Que dependendo da quantidade de sistemas administrativos, a gente precisaria aumentar a quantidade de servidores, colocação de mais máquinas, para poder suportar esse desempenho. E também requer, normalmente, uma maior taxa de comunicação, né? Então, a gente aumenta com relação ao tamanho, consome mais recursos do sistema, aumenta em termos geográficos, aumenta em termos administrativos, precisa de uma taxa de comunicação alta. Então, a rede pode ser um gargalo. Então, especificamente com relação à escalabilidade em relação ao tamanho, né? Ela apresenta alguns problemas, né? Se ela é muito utilizada. Se for preciso suportar mais usuários e recursos, podem ser limitações de serviços centralizados, dados e algoritmos. Então, se eu estou colocando muitos usuários no sistema, eu posso estar impactando no desempenho, né, com relação ao acesso a dados dos próprios algoritmos que estão executando nas máquinas. Muitos serviços são centralizados, podendo o servidor se transformar em um grande gargalo à medida que aumenta o número de usuários. Então, se eu tenho um único servidor para um determinado serviço, estou aumentando muito a quantidade de usuários, esse servidor pode ser o gargalo. Seria o caso de pensar numa migração para um sistema distribuído. Ainda que existe grande capacidade de processamento e armazenamento, a comunicação pode impedir o crescimento. Então, colocam muitos componentes, mas se a comunicação entre eles for muito intensa, eu posso ter limite devido à minha necessidade de comunicação. Dados algorítmicos centralizados também podem causar saturação na linha de comunicação, mesmo com a utilização de grandes SGBDs. É claro que sistemas de gerenciamento de banco de dados ajudam muito a diminuir o tráfego de rede. Mas, mesmo assim, se for um sistema com muitos usuários, com muito acesso a SGBDs, a quantidade de consultas também pode impactar no desempenho. Então, aumentando a escala, em relação ao tamanho, a gente tem um impacto muito forte no desempenho do sistema. Porque pode ter um impacto muito forte no desenvolvimento do sistema. Para isso que a gente precisa de pensar soluções descentralizadas. Bom, com relação à escalabilidade geográfica, né, ela possui os seguintes problemas. É difícil ampliar sistemas distribuídos existentes que foram originalmente projetados para redes locais com base na comunicação síncrona. É bastante comum sistemas, principalmente sistemas corporativos, nascerem num ambiente de rede local. Então, o projetista não pensa muito no gargalo de comunicação. O sistema começa a dar certo, começa a funcionar, e a gente chega a ponto de querer expandir esse sistema para romper fronteiras, né? Ser implementado também em outra cidade, né? Em outro estado, e aí a gente pode ter problemas de gargalos na parte de comunicação. E aí um atraso numa resposta pode comprometer o funcionamento do sistema. Então, um sistema local, um processo pode enviar mensagem de broadcast, por exemplo, a todas as máquinas solicitando um serviço. Então, esse é um outro exemplo de problema, né? O que é uma mensagem de broadcast? Uma mensagem de broadcast é uma mensagem que se difunde por toda a rede. Então, um determinado sistema, ele é criado com base numa arquitetura de troca de mensagens por difusão, por broadcast. É impossível transportar um sistema desse para longa distância geográfica, simplesmente porque o broadcast não vai passar. E se por acaso a gente quiser passar, quiser forçar a barra e passar, precisaremos implementar por vias de VPN, né? Configurar roteadores para esse tipo de coisa. É uma tarefa que é complexa e que, mesmo quando realizada, significa que jogar broadcast de uma rede para outra rede por conta de um VPN, eu vou estar saturando a linha de comunicação. Então, o sistema, às vezes, ele é projetado para funcionar no ambiente local e a escolha da tecnologia, se for inadequada, inviabiliza depois a sua escalabilidade geográfica. E a escalabilidade em termos administrativos. Tem esses probleminhas também. Usuários de um único domínio podem confiar em componentes de um sistema distribuído que residam dentro desse mesmo domínio, né? E se um sistema distribuído se expandir para outro domínio, é necessário tomar medidas de segurança. O que a gente está falando aqui? Pensa aqui exatamente aqueles domínios que nós vimos no AD, né, para quem já viu sistemas operacionais, laboratórios de sistemas operacionais, né? Para quem não viu, pensa na seguinte situação.
um sistema composto por várias partes, onde essas várias partes sejam administradas por grupos diferentes. Né? Como vai ser feita a parte de autorização? Né? Por exemplo, eu tenho um usuário em um domínio. Como eu faço para ele confiar em componentes de um sistema distribuído que residam dentro desse mesmo domínio ou em outro domínio? Eu preciso ter uma política de segurança bastante forte. Porque se eu tenho usuários externos e eu tenho componentes que eu vou colocar para uso num sistema distribuído que possui administração descentralizada, pode significar que eu estou dando privilégio de acesso a esses usuários de outros domínios. Né? Então, sempre que eu tenho que expandir um recurso para ser utilizado por usuários de outros domínios que não estão sob a administração, eu tenho que pensar muito bem como será feita essa parte de segurança. Bom, essas metas, então, são metas que se buscam, mas existem algumas ciladas com relação a essas metas. Né? Quais são as ciladas mais comuns? Então, sistemas distribuídos são diferentes do software tradicional porque seus componentes estão dispersos por uma rede. E muitas vezes a gente esquece de considerar a rede na especificação dos sistemas. Então, algumas premissas que são falsas. Primeiro, a rede é confiável. Poxa, mas o TCP/IP ele não é considerado um software muito confiável? Sim, o TCP/IP ele é muito confiável. Mas se a sua operadora de internet, por exemplo, cair, né, não adianta ter o TCP/IP super confiável. Né? Você está fora da rede. Não tem software de rede que vai resolver esse tipo de problema. Então, você vai ter que pensar em opções de roteamento, caminhos alternativos. Se você faz um sistema partindo da premissa que a rede nunca vai dar problema, é uma cilada para o seu sistema. Né? Você pode ter um grande problema à frente. Isso aqui é clássica, né? A rede é segura. Nenhum sistema pode ser desenvolvido pensando que a rede é segura. A gente sempre tem que ter em mente a utilização de criptografia, a utilização de senhas fortes, um sistema de comunicação, pensando na segurança. Pelo contrário do que muita gente pensa, isso não é tão complicado. Né? Por exemplo, você precisa passar pela internet. Implementações de VPN hoje em dia são bastante tranquilas. Encomendou uma VPN, você passou o sistema por dentro da VPN, você tem a sua rede segura. Pelo menos a nível de internet. Você precisa saber se a sua rede local também é segura. Né? Criar, quando necessário, a parte de segurança da rede. A rede é homogênea. Né? Achar que toda a rede tem o mesmo desempenho. Então, você faz o sistema, está testando no seu ambiente local, funciona com uma maravilha. E quando você bota acesso remoto, funciona também. A vazão pode não ser a mesma em todos os pontos. Outra coisa, o tipo de equipamento. Você pode estar querendo um equipamento que tem determinado poder de processamento e a realidade da ponta que vai utilizar um poder de processamento menor. Até mesmo sistemas operacionais diferentes. Outra coisa é montar um sistema baseado na topologia da rede. Achar que a topologia da rede nunca vai mudar. De repente, acha-se necessário mudar a tecnologia ou a topologia da rede, e aí vai mudar tudo e o seu sistema pode parar. Achar que a latência não existe. Né? A latência é o tempo de transferência de uma mensagem. Se uma mensagem for grande, existe uma grande latência. Então, sistemas que consultam bases de imagens, você testa localmente, baixa a latência, funciona muito bem. Você vai para um local distante, a latência é alta, o usuário vai passar muito tempo esperando para conseguir trabalhar. Achar que a largura de banda é infinita, né? Que não existe limitação na taxa de transferência da rede. Hoje em dia as pessoas já estão mais conscientes, mas ainda existe um ou outro que não se preocupa com taxa de transferência. Achar que o custo de transporte é zero, aí começa a construir sistemas que fazem uso intenso da rede. Alguns tipos de rede são cobradas por tráfego. Né? Então, a utilização da rede acarreta em custo. Isso é muito comum, por exemplo, quando você faz alocação de servidores em data centers,
você vai pagar pela sua taxa de uso. Se você usa muita internet, se você usa internet, vamos falar assim, razoavelmente, você vai ter uma taxa de utilização. Se você começa a consumir muita banda, seu negócio começa a fazer sucesso, começa a transferir muitas mensagens, o tráfego aumenta muito, você vai pagar mais caro por isso. E acreditar que existe apenas um administrador para o sistema. Né? Nem sempre isso é uma realidade. Às vezes o sistema ele precisa também de administração de segurança, administração da logística, uma série de administrações que você precisa de um trabalho compartilhado por vários administradores. Então, sempre que a gente vai criar um sistema distribuído, é interessante ter em mente para não cair nesses problemas. Bom, tipo de sistema distribuído. Sei que está um pouco cedo, mas eu não queria avançar nesse aspecto aqui, porque a gente vai entrar numa área grande. Né? Se vocês quiserem verem problema nisso, eu vou continuar sem problema nenhum. Tá? Mas essa parte, um dos aspectos dessa virtualização da disciplina é justamente vira quase um monólogo, tem pouca interação, acaba fluindo muito rápido. Né? Eu queria ver com vocês, tem algum problema a gente encerrar por aqui, começar a ver semana que vem? Tipo sendo distribuídos, porque isso aqui, até então, a gente estava mais no blá blá blá. Aqui a gente já vai começar efetivamente a disciplina. E eu realmente gostaria de começar isso aqui já encadeando com o assunto seguinte, para a gente fechar a parte da introdução. Professor, boa noite. Por mim, tudo bem. Podemos dar continuidade na semana que vem. Beleza. Tá? Por mim, tudo bem também, professor. Essa Luciana ainda não está no Canvas essa apresentação, porque eu terminei ela um pouquinho antes, então eu fiquei modificando alguma coisa nela, mas eu vou colocar ela no Canvas, no máximo amanhã, e para a próxima semana eu já vou colocar sempre com antecedência para vocês poderem acompanhar, tá? Que eu acho que é interessante vocês terem isso, até para vocês poderem fazer algumas anotações. Pode deixar que eu vou colocar sim. Tá? Eu vou colocar também, essa aula está sendo gravada, né? Daqui a pouco eu vou encerrar a gravação. Eu vou subir essa aula, como eu fazia período passado, né? Eu vou subir essa aula para o YouTube e vou colocar... Período passado, acabou que o fórum ficou muito cheio, porque eu estava colocando links individuais para cada aula, embora tivesse Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Como é que é quando tu bota vários links juntos? Enfim, vou colocar um link único para todas as aulas. Tá? E aí vocês entram lá, vocês vão ter todas as aulas disponíveis num único link, lá do YouTube. Tá? Então vocês vão poder acessar tudo pelo mesmo lugar. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, colocar mais alguma coisa? Agora, semestre que vem, a gente vai continuar também querendo acompanhar as aulas também, gravações. Bom, então deixa eu encerrar aqui a gravação.